Jornal Nova Brasil. Entrevista do dia. A população brasileira está envelhecendo, né? E aí as doenças relacionadas aos olhos têm aparecido com maior frequência. E entre elas as que afetam a retina. A gente vai conversar a respeito dessa questão com o Dr. Durval Valença, do Instituto de Olhos do Recife, que é especialista em doenças da retina, vai nos trazer informações a respeito do assunto. Durval Valença, seja bem-vindo ao Nova Brasil Recife. Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui para falar sobre um assunto tão importante. Prazer é nosso em tê-lo aqui para falar sobre esse assunto que interessa muita gente, né? Porque a população, como já dissemos, está envelhecendo e precisa saber sobre essas doenças que afetam os olhos e a retina. E explica para a gente, de forma bem didática, o que é a retina? A retina é uma camada fina que recobre o olho por dentro. É a camada de células nervosas. Se a gente for comparar o nosso olho com a máquina fotográfica, a retina corresponde ao filme da máquina, das máquinas antigas, ou o sensor das máquinas mais modernas. Através da retina, a imagem é captada, manda sinais elétricos para o cérebro e aí a imagem é formada. Então, qualquer doença que afete a retina vai comprometer bastante a visão do paciente. E que doenças são essas que mais afetam a retina hoje? As principais doenças que causam uma baixa severa de visão são retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva com oclusões vasculares e a degeneração macular relacionada à idade. Então, e a população envelhecendo, certamente a degeneração macular relacionada à idade, ela vai surgindo com maior frequência nos consultórios. Como é que é feito esse diagnóstico, hein? Primeiro é importante explicar o que é degeneração macular relacionada à idade, a chamada DMRI. Como o próprio nome já diz, tem relação com a idade. Sim. O maior fator de risco é a idade, tá? Outro fator de risco é a condição genética, hereditariedade. Então, esses fatores nós não podemos lutar contra. Sim. Mas existem outros fatores de risco que levam a uma maior incidência da DMRI, que são tabagismo, exposição ao sol ao longo da vida e uma alimentação não saudável. Então, esses fatores são importantes para você prevenir o surgimento da DMRI. A gente falou sobre idade, e a partir de que idade as pessoas devem se preocupar com a DMRI? A DMRI tem uma maior incidência nos pacientes acima de 60 a 65 anos. Então, é importante exames acima dos 50, 55 anos de idade, é importante exame anual para prevenção não só da DMRI, como de outras doenças oculares. Certo. E como é que é constatado? Como é que é diagnosticada a doença? A DMRI é uma condição que afeta a mácula. E o que seria a mácula? A mácula é a área central da retina, que é responsável pela visão de detalhes. É através da mácula que a gente consegue ler, que a gente consegue reconhecer rostos e consegue ver detalhes. Então, os primeiros sintomas consistem em distorção na visão. Então, o paciente olha para uma linha, olha para uma porta e vê a porta reta, olha para uma estrada, vê ela curva. Então, esse é o primeiro sintoma. Com a evolução da doença, podem surgir manchas escuras cobrindo a visão central. E, se não tratadas, pode levar à perda da visão central, que é uma causa de cegueira. Aliás, a degeneração macular relacionada à idade é a principal causa de cegueira em pacientes acima dos 65 anos de idade. A confirmação, ela é clínica? Ela é clínica, através de um exame com um especialista em retina, o retinólogo, através de um exame no consultório chamado mapeamento de retina, detectada alteração na região central ou qualquer outra alteração na retina, o seu oftalmologista, o seu retinólogo vai pedir alguns exames. Os dois principais exames são a angiografia, que é um exame com contraste, onde o seu médico vai estudar a circulação da sua retina, e um outro exame chamado OCT, que é uma tomografia, onde a imagem da retina é captada em camadas e são detectadas as alterações que estão presentes nessas doenças. E o tratamento, como é que funciona? E ele cura a pessoa ou não? Existem duas formas principais de DMRI. A forma seca, que felizmente comete cerca de 80 a 90% dos casos, que é a forma mais branda e mais lenta. E existe outra forma, que é a forma exudativa, que é a forma mais grave e que leva a uma baixa maior de visão. Sim. Então, tendo esse diagnóstico e fazendo esse tratamento, há a possibilidade de cura, por exemplo? Na forma seca, que é a forma mais branda,
Normalmente nós passamos vitaminas antioxidantes para diminuir o risco da progressão da doença e ela se transformar numa forma exudativa. Já se o paciente tem aquela forma mais grave, existem hoje tratamentos que consistem em injeções intraoculares, drogas, chamadas drogas antiangiogênicas, que visam a diminuição na progressão da doença e muitas vezes melhorar a visão. Então você administra o problema, né? Exatamente. Se tratado a tempo, existe uma grande chance de controle dessas doenças. Em relação à retinopatia diabética, o que podemos falar sobre isso? A retinopatia diabética, o diabetes de uma forma geral, quando não controlado adequadamente, pode levar a alterações em todo o corpo. Sim. Pode levar a cardiopatia diabética, a nefropatia diabética e quando afeta os olhos, leva a retinopatia diabética. O diabetes, que é o aumento do açúcar no sangue, causa alterações na circulação e nos olhos, na microcirculação. Quando a doença não está controlada, pode haver alterações nesses vasos finos do fundo de olho da retina, causando entupimento, vazamentos e com isso levando a edema de retina, hemorragias e até descolamento de retina. Então, tudo isso causa uma baixa severa na visão. E aí, nesse caso, também o diagnóstico é clínico? Diagnóstico é clínico. Todo paciente diabético, independente de ter sintoma ou não, deve fazer exames oftalmológicos com o retinólogo uma vez ao ano. E uma vez detectada a retinopatia diabética, esses visitas regulares têm que ser mais frequentes, 6 meses ou até menos, dependendo do caso. E a administração desse problema, como é que funciona? Primeira coisa importante, o controle clínico da glicemia. Controle clínico de doenças associadas, como aumento do colesterol e hipertensão arterial sistêmica. Uma vez detectada a retinopatia através de exames clínicos do mapeamento de retina e também dos exames de angiografia e OCT, o médico vai programar a estratégia de acompanhamento desses casos. O tratamento pode variar desde laser para obliterar esses vasos anormais, como injeções de drogas também, como na DMRI, drogas antiangiogênicas para inibir o surgimento de vasos anormais. E em casos mais severos, como a retinopatia diabética proliferativa, onde há proliferação de vasos, fibrose e até descolamento de retina, muitas vezes é necessário uma cirurgia chamada vitrectomia. Bom, então resumindo, a ida ao oftalmologista não está apenas restrita à questão da acuidade visual. Ela pode descobrir problemas, doenças que precisam ser tratadas. Então, que orientação podemos levar as pessoas que estão nos acompanhando, por exemplo, nesse momento, a partir de que idade frequentar o oftalmologista e como manter essa periodicidade? É muito comum a gente ir para o oftalmologista achando que a gente vai só fazer o exame de óculos. Não é isso. É importante um exame oftalmológico completo. Muita gente chega no meu consultório e fala: doutor, mas eu preciso dilatar a pupila? Sim. Nós dilatamos a pupila de todos os pacientes, independentemente da idade. Por quê? Porque além do exame de refração, que é o exame de óculos, a gente consegue examinar todas as estruturas do olho. Tá? Desde as estruturas do segmento anterior, detectando catarata, como as estruturas do segmento posterior, como a retina. Não tem como fazer um exame completo, um exame da sua retina, sem a dilatação da pupila. Muito bem. Durval Valença, muito claro, nos trazendo essas informações todas aqui a respeito dos olhos. É preciso cuidar dos nossos olhos. A gente agradece, então, a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Mário, e um bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. Muito bem. Durval Valença, do Instituto de Olhos do Recife, nos falando sobre problemas nos olhos, as doenças da retina, enfim. E aí é preciso se cuidar, hein? A visita regular ao oftalmologista é importantíssima. São 7h49 agora.